Oi amigos, tudo bem? Hoje eu trago um vídeo pintando aquarela e conversando com vocês sobre alguns tópicos. Eu pensei em cortar um pouco esse vídeo, fazer uma edição mais elaborada, deixar ele todo picadinho, mas depois eu pensei melhor e achei que seria mais legal ver todo o processo da pintura. Por exemplo, agora eu tô colocando as fitas pra delimitar até onde eu vou botar a tinta da aquarela. E, gente, eu não sou tão boa em desenho e em pintura assim. Na verdade, eu tenho uma conta de artes no Instagram que eu vou deixar aí na tela pra vocês verem. Eu tinha uma conta antiga, só que eu perdi acesso a ela, então eu tive meio que criar uma nova. E, como eu tava dizendo, eu não sou tão boa em desenho assim, nem em pintura. Eu faço por hobby, sabe? Porque eu acho divertido, eu gosto de pintar com aquarela. É meu material favorito para usar como pintura, porque é o único que eu me dou bem. Porque tinta acrílica e tinta guache eu acho muito difícil. Giz pastel também eu acho muito difícil. Ou qualquer outro giz. E lápis, nossa, eu acho lápis extremamente difícil. Gente, eu só queria deixar um disclaimer que eu botei essa fita que eu comprei na Daiso alguns anos atrás, e tipo assim, quando eu fui tirar ela depois, que eu esqueci de tirar no vídeo, mas quando eu fui tirar ela depois que eu gravei o vídeo, deu uma rasgada no meu desenho, mas tipo assim, foi de leves, não foi nada drástico, mas eu só queria dizer que quando vocês fizerem isso, passa a fita um pouco na pele antes, pra tirar o excesso da cola, tá? E espere o desenho secar. Eu não esperei o meu desenho secar, e aí deu ruim, mas espere o desenho secar. Eu comecei a pintar com aquarela tem alguns anos, mas eu não lembro exatamente em que ano eu comecei a pintar com aquarela. Só que eu confesso que eu não sou tão boa assim. Como eu disse, eu faço mais por hobby. E eu nunca parei realmente para aprender assistindo vídeos ou tendo aulas. Eu faço tudo muito intuitivamente, digamos assim. Então, é isso. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente quando eu comecei, como eu comecei a pintar com aquarela, mas basicamente os materiais que eu uso são materiais muito simples também. Por exemplo, dá pra ver aí que eu tô usando os pincéis da Faber-Castell de aquarela que eu comprei na cidade que eu morava, numa livraria, só que com certeza tem na internet. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link na descrição ou nos comentários para vocês terem acesso a essas coisas no site, em algum site. E a aquarela que eu uso é uma da Sakura, ou Sakura, não sei. E ela é uma aquarela, não é profissional, ela é tipo escolar, mas ao mesmo tempo um pouquinho melhor do que uma escolar. Mas tipo, quando eu comecei a pintar com aquarela, eu comprei uma aquarela da Faber-Castell e ela foi ótima, assim. Dessas aquarelas que costumam vender, por exemplo, na Calunga, eu acho que ela é a melhor que tem. E até hoje eu tenho a minha. Eu acho as cores dela interessantes. E até hoje eu uso ela às vezes, sabe? Então, se eu fosse recomendar uma aquarela para algum iniciante, eu recomendaria da Faber-Castell, sem dúvidas. Mas se você pode investir um pouquinho mais de dinheiro, talvez uma da Sakura ou Sakura, também é interessante. Como eu tava dizendo, eu não sou tão boa em desenho. Eu acho que eu sou até melhor em pintura do que de desenho, de fato. Mas eu acho que como toda criança eu sempre desenhei, desde que eu era criança, no caso. Isso ficou meio redundante, mas tudo bem. Como toda criança eu desenhava e eu gostava de pintar. Eu lembro de uma vez que eu pintei com tinta guache umas casinhas e tal, e eu botei no varal assim pra secar, porque na minha cabeça ia secar mais rápido. Então é isso, eu sempre desenhei, sempre pintei um pouco assim com tinta guache, mas quando eu realmente comecei a pintar foi quando eu comprei minha aquarela. Eu não lembro exatamente que ano foi, se foi 2017 ou 2018 ou 2016, mas eu comprei a aquarela com a ajuda da minha prima, que ela me indicou os materiais. Tipo, ela me explicou que era gramatura 300 pra pintar a aquarela e me indicou a aquarela da Faber-Castell. E foi isso. Ou seja, obrigada, Júlia.
Então depois que eu voltei dessa viagem, eu comecei a pintar com aquarela. E aí eu decidi fazer uma conta no Instagram só de pinturas e desenhos. E eu comecei a postar lá. Só que infelizmente eu perdi o acesso, então eu tive que criar outra conta, assim como eu já disse antes. Mas tudo bem. E eu pintava bastante com aquarela, eu gostava muito, assim. Eu tinha um quadro com várias aquarelas que eu fiz. Só que eventualmente eu acabei parando de pintar aquarela e de desenhar também. Porque eu nunca curti muito, assim, desenhar. Tipo, desenhar nunca foi, nossa, minha grande paixão, sabe? Eu tinha, assim, sketchbooks e eu usava bastante eles durante a escola e tal. Só que eu sempre preferi pintar do que desenhar. Mas teve um tempo que eu pintava assim com aquarela com grande frequência e eu fiquei até que boa. Tem umas pinturas que eu gosto muito, muito mesmo, e eu tenho muito orgulho delas. Só que eu acabei parando de pintar e aí eu meio que desaprendi um pouco o que eu tinha aprendido. Então eu tô tendo que reaprender. E quem sabe postando mais vídeos no canal, assim, de pintando e falando um pouco sobre vários assuntos, eu não volte a aprender um pouco mais sobre aquarela. Porque eu tenho muita vontade de voltar a pintar tradicionalmente, digamos assim, porque eu tenho feito muitos desenhos digitais para minha conta do Instagram e também para meus álbuns que eu lanço, meus álbuns de música. Eu faço a capa deles. Eu fiz a capa do The Bedroom Sessions e do Guts. Na verdade, todas as capas foi eu que fiz. E do Come With Me também. Então eu tenho tentado voltar a pintar e talvez até desenhar, porque eu preciso melhorar meu desenho e preciso melhorar minha pintura. Porque, tipo assim, eu já sabia que eu não era um Paul Cézanne, um Vincent Van Gogh. Eu já sabia que eu não era, sabe? Eu era apenas a Yasmin. Não que isso fosse ruim, mas eu era a Yasmin. Mas depois que eu entrei na faculdade e eu vi várias outras pessoas que faziam arte também, eu percebi que eu não era tão boa assim. Mas eu meio que já sabia disso, sabe? Porque essas pessoas eram melhores em alguns outros aspectos que eu não curtia tanto, como por exemplo, desenho, sabe? Então, obviamente, elas desenhavam melhor que eu. Na verdade, por incrível que pareça, a faculdade de artes, ela deu uma travada nas minhas criações artísticas, porque eu não estava mais fazendo desenhos e pinturas pra mim, digamos assim. Eu fazia mais pra faculdade, pra matérias práticas da faculdade. Só que o que me pediam na faculdade eram desenhos realistas e coisas que eu não sabia fazer, porque eu nunca tive interesse de fazer desenhos realistas, por exemplo. Nunca quis fazer, nunca tive esse interesse. Eu sempre gostei de fazer os desenhos do meu jeitinho. E aí eu até tentava fazer, porque eu tinha que fazer por obrigatoriedade, né, da grade. Mas eu sinto que, por exemplo, os professores não curtiam muito os meus desenhos. Eu acho que minha matéria favorita da faculdade, pelo menos prática, foi gravura, porque a gente fez uma xilogravura e eu achei incrível. Eu lembro que antes eu tava bem nervosa pra fazer essa xilo, porque você tem que usar umas ferramentas pra passar na madeira, pra fazer o risquinho, pra fazer o desenho, né, no caso. E eu tava bem nervosa, porque, tipo assim, eu tava com medo de errar e de ser tudo horrível. Mas deu tudo certo. E eu fiquei muito feliz com o resultado da minha xilo. E foi uma experiência muito divertida, sabe? Muito diferente, porque eu nunca tinha passado por uma experiência assim. Outra coisa que eu adorei fazer na aula de gravura foram as monotipias. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e que eu sinto que eu preciso estar no controle das coisas. Porque se eu não sei como as coisas vão sair, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, eu fico com medo. E parando pra pensar, a monotipia foi interessante e desafiadora nesse sentido, porque a monotipia, pelo menos se não for a seca, você não tem muita noção do que vai sair,
porque você coloca a tinta, e aí você pressiona com papel, e aí vai fazer uma gravura, que você não tem muita noção do que vai ser. Você só tem que saber lidar com isso, com o inesperado. E eu sou horrível em lidar com o inesperado, mas com certeza fazer a monotipia me fez repensar certas questões da minha vida, por incrível que pareça. E também ajuda muito a lidar com o perfeccionismo, porque às vezes a gente é tão perfeccionista e quer que tudo saia tão perfeito, que a gente fica travado e a gente não consegue sair do lugar. E às vezes a gente só precisa fazer, sabe? A gente só precisa tentar, mesmo que não saia perfeito de primeira, mas com o tempo a gente vai melhorando. Então, resumindo um pouco esse tópico, faculdade de artes, eu não sinto que eu era tão boa nas matérias práticas, digamos assim. Pelo menos não em algumas, como de desenho 1. Nossa, desenho 1 eu era bem... Eu sofria bastante naquela matéria, porque eu não era boa. Mas gravura foi super divertido. E nas matérias teóricas eu sinto que já me dava melhor, já me dava bem. Eu não tenho certeza, mas talvez por eu ter sido uma adolescente que pesquisava sobre artes, movimentos artísticos, artistas, e ficava vendo os vídeos por diversão, assim, e aprendi bastante. Eu acho que eu tive um pouco mais de facilidade em certos aspectos, assim, das matérias teóricas, e eu achava as matérias teóricas super interessantes, sabe? Adorei aprender sobre arte gótica, um pouco mais, né? Porque, obviamente, vendo os vídeos do YouTube você aprende, mas ali na faculdade, com os professores, eu aprendi um pouco mais. Na verdade, bastante mais, né? Lendo os livros e tal. E aprendendo sobre outras coisas que eu nem tinha noção que existia, talvez. E eu achei super interessante. E foi algo que abriu meus olhos para outros aspectos. Além disso, além das matérias que eu aprendi, eu conheci pessoas muito legais na faculdade e que eu sinto falta delas, sim. Mas, enfim, fechando o tópico faculdade. Antes eu desenhava muito pra me expressar, tipo quando eu me sentia mal, ou quando eu tava feliz, ou quando eu escutava uma música que eu gostava muito e eu queria representar ela de alguma forma. E hoje em dia eu não desenho mais tanto, sendo bem sincera, não pelo menos como eu gostaria. Eu tenho desenhado bem pouco, ou quase nada, e eu queria melhorar isso. Quem sabe com os vídeos eu não melhore. Porque eu sinto que eu substituí meio que inconscientemente a questão dos desenhos pela música. Então, às vezes, quando eu tô mal, eu faço uma música. Quando eu tô feliz, eu faço uma música. Ou quando eu tô inspirada, em vez de desenhar, eu faço uma música. Mas eu gostaria de voltar a desenhar como eu desenhava antes. E é isso, eu vou me esforçar pra isso acontecer. Bom, amigos, aqui eu já tava finalizando o desenho. E aí eu tava tentando fazer umas sombras, eu não tinha muita certeza do que eu tava fazendo, mas eu misturei ali um azul com magenta pra dar essa cor, e agora eu tava finalizando o desenho. Eu tava tentando adicionar uns últimos detalhes, tipo um verdezinho no tronco pra parecer um musgo e tal. Então, talvez algumas pessoas estejam estranhando, ou vão estranhar no caso, que eu não vou passar caneta finalizadora na minha aquarela. Eu não costumo passar nas minhas aquarelas caneta finalizadora, eu não gosto. Eu acho que quebra um pouco assim esse aspecto que a aquarela dá. Mas eu acho que também é muito porque eu não sei usar direito pra delimitar a caneta finalizadora. Eu vejo em algumas aquarelas e fica muito bonito, mas nas minhas não fica, então eu prefiro não usar. Gente, aproveitando esse vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que deixou um comentário ou um like nos vídeos. Eu adorei ler os comentários e ver a perspectiva que vocês tiveram sobre o vídeo. Adorei interagir com seus comentários. Foi super divertido pra mim e espero que tenha sido divertido pra vocês também. E pra quem não sabe, esse canal antigamente era um canal só de covers, onde eu só postava as músicas, mas
Agora eu tô tentando postar mais conteúdos diferentes e quem sabe trazer um vídeo por semana. Mas é isso, muito obrigada pelas interações que vocês tiveram, muito obrigada a todo mundo que se inscreveu, todo mundo que mandou perguntas pro Ask Yasmin, eu fiquei muito agradecida. Mas agora voltando pra pintura, eu tava fazendo os últimos detalhes da grama, eu tava tentando fazer com cores diferentes, com detalhes diferentes. E assim, eu acho que dá pra perceber que eu dei uma acelerada no vídeo, porque o vídeo ia ter 20 e poucos minutos se eu não tivesse acelerado. E eu não sei se eu ia ter tanto conteúdo assim pra falar. Me lembra um pouco das lives que eu fazia na Twitch. Eu fazia lives desenhando. Eu vou deixar aí na tela se você quiser ver meu canal da Twitch. Eu fazia lives desenhando digitalmente. E era bem divertido. Mas eu não fazia live só desenhando, eu também fazia live jogando joguinhos indies, que eu adoro, como vocês puderam ver no Ask Yasmin. Aqui eu já tinha terminado de pintar e agora eu vou mostrar o resultado pra vocês.